Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Nicolas Ferreira, esse deputado que envergonha Minas Gerais, o meu estado. Olha, ele deve estar achando que todo evangélico agora deve ser bolsonarista. Tenha paciência, ô cidadão. Aí ele vai ameaçar senadores evangélicos que eventualmente votarem de acordo com aquilo que os senadores acharem melhor, mas que se não for do agrado do Nicolas, aí ele vai perseguir esses senadores. Vejam só, enfim, o delírio do cidadão. Vou falar aqui sobre isso, trazer algumas reflexões e também falarei do ministro do STF que lançou duras críticas a Sérgio Moro durante um julgamento. O Sérgio Moro, que, lembrando, já foi considerado um juiz incompetente, um juiz parcial, algo que não pode acontecer. E a pergunta que eu faço é: Sérgio Moro vai ficar livre, leve e solto, sem responder por isso até quando? Vamos falar sobre, mais antes, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Vai que você não gosta, manda o dislike, não tem problema, comenta aqui embaixo, a sua opinião é sempre muito importante. Se puder, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, vamos começar aqui com o Nicolas Ferreira, que faz parte da oposição, que está mordendo de raiva da indicação do Flávio Dino aí para o STF. Deve ser aprovado, como já falei aqui outras vezes. Aí o Nicolas agora fez um vídeo vergonhoso. Eu não fiz um react aqui porque é tanta mentira, tanta distorção, tanta desinformação. Retirou falas do Flávio Dino de contexto para dar lacradinha barata. Deputado federal, ele tem quase 1,5 milhão de votos em Minas Gerais, o meu estado, para ficar lá em Brasília arrumando confusão, fazendo lacração, que aquilo que ele fez a vida inteira, fez antes de ser vereador, fez enquanto vereador de Belo Horizonte, continua como deputado federal. É um cidadão que, olha, talvez aqui a gente percebe quanto a gente precisa buscar mais informações na hora de votar. Porque é inacreditável a votação que esse cidadão teve, com a atuação que ele tinha como vereador e agora como deputado federal. Teve uma confusão lá, ele teve que ir com a polícia porque tinha alguém provocando ele ontem. Enfim, é o tempo inteiro ali arrumando confusão. E agora ele se acha no direito, evangélico que diz ser, ele acha que tem condições de ficar definindo aquilo que os outros evangélicos devem pensar ou defender. Como se ele não tivesse apoiado o Bolsonaro, não apenas apoiado, é um puxador de saco, bajulador de primeira, do ex-presidente que idolatrava aí torturador, sendo Jesus um torturado. Bolsonaro, que já teve falas favoráveis à pena de morte, sendo Jesus um condenado à pena de morte, sem nunca ter feito nada para merecer aquela pena na época, sem falar outras coisas mais, com falas abjetas, nojentas. Mas tá lá, o Nicolas Ferreira se diz evangélico, agora definindo o que os outros evangélicos devem pensar, falar e votar. Que ele vai fazer uma espécie de ameaça aos senadores. Vejam só o tweet dele: senadores evangélicos que votarem a favor de Dino, conte com a minha eterna oposição e farei questão de lembrar a todos quem são vocês. Bom, então aí é o seguinte, ou você pensa igual o Nicolas, ou vai ser perseguido, vai ficar o tempo inteiro sendo lembrado em quem que você votou. É um negócio inacreditável. A pergunta que eu deveria fazer é: quais são seus argumentos, cidadão, para você ser favorável ou contrário ao Flávio Dino? Quer dizer que se no futuro o Flávio Dino tiver uma decisão importante para o país, aí o Nicolas vai ficar lembrando: vocês senadores votaram a favor do Flávio Dino pro STF? É a pergunta que eu faço. A gente deve criticar ou elogiar alguém, tudo bem, por conta de algo que você discorda do passado, mas no futuro, se alguém hoje que eu critico tomar uma escolha correta, tomar uma decisão boa pro povo, eu vou vir cá e vou elogiar. Não tem problema de ficar agora eternamente criticando alguém porque eu discordo dela até esse momento. Então a ameaça do Nicolas é pro futuro, olha, eternamente. Lá na frente eu vou lembrar quem que votou a favor do Dino. E o Dino pode ser um excelente ministro do STF. E aí, o Nicolas vai ficar com picuinha? Com birrinha? Só porque o Flávio Dino hoje é um dos principais adversários e inimigos do bolsonarismo? E aí ele quer agora que todo evangélico seja bolsonarista? Que todo evangélico pense como ele, Nicolas Ferreira, que se não for, vai ficar sendo perseguido por ele, Nicolas Ferreira? E o Nicolas Ferreira sabe, quais são os critérios para você poder ser indicado e aprovado para ir lá para o STF? Quem vai aprovar é o Senado. O Nicolas Ferreira, deputado federal, fica aqui fazendo pressãozinha em rede social porque é um influencerzinho
né, ouvido por muitas pessoas. Mas os critérios são ser brasileiro nato, ter mais de 35 anos e menos 75 e deve ter notável saber jurídico e reputação ilibada. O Flávio Dino tem tudo isso aqui, preenche todos os requisitos. É que certamente o Nicolas gostaria que estivesse aqui lá na Constituição. Ser bolsonarista, ser puxa-saco de Bolsonaro, não tem isso, Nicolas Ferreira. Repito, brasileiro nato, mais de 35, menos 75 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. Goste-se ou não, discorde-se ou não de Flávio Dino em algumas decisões, ele atende aqui os requisitos. E vale lembrar que quando o Flávio Dino passa no concurso para o cargo de juiz federal, cargo que ele, atividade que ele exerceu por 12 anos, ele passou lá em 94. Ele foi aprovado em primeiro lugar. Então isso aqui também é importante de ser dito. Mas o Nicolas Ferreira me parece não estar preocupado com isso, quer lacrar, quer causar, quer ficar com provocaçãozinha barata, e eu tô aqui nesse canal, enfim, para desmascarar e para mostrar a hipocrisia desse cidadão. Agora, vamos falar aqui de Sérgio Moro, né? Esse aqui, meu Deus do céu, foi uma vergonha como juiz, foi parcial. Esqueçam quem estava sendo julgado, esqueçam até o Sérgio Moro, quem estava acusando. Você acha correto que quem está ali para ser juiz, atuar de forma imparcial, observando os autos, o processo, vocês acham correto que ele combine com a parte que acusa ou com a parte que está para defender? Não, ele não pode combinar com nenhum dos lados. O Sérgio Moro fez isso, não é opinião pessoal minha. Isso foi escancarado, revelado, né, pela Vaza Jato. E agora, né, você tem aí esqueletos da Lava Jato aparecendo, algumas questões por serem resolvidas. O Sérgio Moro ajudou a quebrar empreiteiras no Brasil, a pretexto de combater corrupção, em que você poderia e deveria punir as pessoas corruptas, né? Fizeram todo um estardalhaço e quebrou empreiteiras, beneficiando quem? Empreiteiras de fora, de outros países, inclusive os Estados Unidos. O Sérgio Moro depois foi trabalhar para uma empresa lá nos Estados Unidos que tinha como cliente a Odebrecht, que ele ajudou a quebrar. Essa empresa administrava ali a massa falida da Odebrecht. Ganhou 3 milhões de reais mais ou menos em 11 meses de suposto trabalho. Pois é, dinheiro fácil parece, hein? Quase 300 mil reais por mês Sérgio Moro tirou lá nos Estados Unidos. E aí o Gilmar Mendes, do STF, né, nesta segunda, ele disparou contra lá o ex-juiz da Lava Jato, porque estava lá falando sobre uma questão envolvendo a Queiroz Galvão, que é uma das empreiteiras, né? Mas tinha corrupção? Tinha corrupção. Tinha, e tem que punir os corruptos, mas tem que fazer de tudo para salvar os empregos. Aí essa empresa estava lá com o valor bloqueado de 163 milhões de reais desde 2015 pela Justiça Federal. E aqui em sua decisão, Gilmar considerou irregular a apresentação pela Força Tarefa Lava Jato de ação de improbidade na esfera civil contra Queiroz Galvão e o deputado Dudu da Fonte do PP de Pernambuco por suposto pagamento de propina em troca de atrapalhar a CPI da Petrobras em 2009. Então, o voto do Gilmar Mendes, né, derruba aqui parte de uma ação de improbidade contra essa empresa, né, visando aí liberar esse precatório dela, pelo que consta aqui na matéria, que eu vou deixar no comentário fixo para quem quiser saber mais detalhes. Vamos pegar aqui, por exemplo, o trecho do voto do ministro Gilmar Mendes. Lá pelas tantas, em seu despacho, vai dizer que a matéria, Gilmar classifica Sérgio Moro como exótico, personagem da Lava Jato, que seguidas vezes ultrapassou barreiras e borrou os limites da imparcialidade judicial, articulou esforços junto ao Ministério Público para contornar ilegalidades presentes na decisão que sequestrou ativos da reclamante. Em outro trecho, Gilmar afirma que o caso da Queiroz Galvão evidencia um retrato sem filtro do que chama de consórcio espúrio formado entre membros do Ministério Público e o ex-juiz Sérgio Moro, descrito pelo ministro como uma prática indecorosa que golpeou os pilares da democracia brasileira, manejando instrumentos de persecução penal para perseguir inimigos e deslegitimar os partidos políticos representados no Congresso Nacional. O Sérgio Moro foi procurado, aí negou que tem tido ilegalidade, que não sei mais o que, aquela conversa fiada dele, né, de muito tempo que a gente já conhece. O questionamento que fica já é público e comprovado que o Sérgio Moro agiu de forma ilegal. Isso aí é público, não tem mais como negar. A pergunta que eu faço ele vai continuar impune até quando? Foi eleito senador da República e fica aí transitando como se nada tivesse acontecido.
A pergunta que eu faço é: não vai ser punido pelos crimes que ele cometeu e que foram divulgados? Então o Brasil, olha, realmente o Sérgio Moro fica falando que é o país da impunidade, impunidade contra ele. Porque se o Sérgio Moro tivesse feito nos Estados Unidos, país que ele idolatra, aquilo que ele fez aqui, ele já estaria na cadeia há muito tempo. Pessoal, fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilhe. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.